Boa tarde a todos. Comissão Permanente de Justiça, Redação, Defesa do Meio Ambiente e do Consumidor. 23ª Sessão Semanal 2017, às 14 horas e 45 minutos do dia 11 de julho de 2017, no auditório vereador José Nantala Badui, da Câmara Municipal da Estância de Bragança Paulista, declara abertos os trabalhos da 23ª Sessão Semanal do Registro 2017, registrando que se encontram presentes todos os vereadores, Marco Antônio Marcolino, Cláudio Moreno, Basílio Zequini Filho, Ditinho Bueno Dasilo e Marcos Vale. Análise de matéria em trâmite em regime de urgência e urgentíssima nos termos do artigo 141 do Regimento Interno, com prazo de relatoria e da comissão até 11 de julho de 2017, que é o projeto de lei número 30/2017, de autoria do prefeito Jesus Abichedi, que ratifica o protocolo de intenções e autoriza o ingresso do município de Bragança Paulista no consórcio público intermunicipal Águas da Mantiqueira, CONSAN, e dá outras providências. Eu me nomeei relator em função da urgência já decretada na sessão passada. Havia feito um parecer, mas nós tivemos problemas no servidor que queimou e esse parecer não aparece mais, se perdeu. Mas nós não conseguimos acessar e imprimir o meu parecer, mas eu posso repeti-lo aqui verbalmente, senhores vereadores, que inicialmente é pela aprovação, uma vez que o que o Executivo está pedindo, pura e simplesmente, é autorização para que o município de Bragança Paulista possa participar desse consórcio público intermunicipal Águas da Mantiqueira, juntamente com outros municípios, como Bom Jesus dos Perdões, Bragança Paulista, Joanópolis, Monte Alegre do Sul, Nazaré Paulista, Pinhalzinho, Piracaia, Socorro, Tuiuti e Vargem. A princípio, no aspecto de intermediação junto ao governo do Estado, especificamente hoje Sabesp, mas nós observamos também na minuta do anexo que se encontra junto ao projeto, que com a aprovação da lei ficará ratificado na íntegra o protocolo de intenções do consórcio público municipal Águas da Mantiqueira, que também esse consórcio servirá para outros fomentos, tanto no turismo, infraestrutura, uma forma de que a prefeitura, em conjunto com outros municípios, ganhe força perante os órgãos governamentais, tanto estaduais até federais, nos aspectos de benefícios. Então, em relação às despesas que esse consórcio virá a ter, eu observei também que será rateado entre os municípios. Não dá para definir uma despesa oficial, até porque esse consórcio depende da aprovação de cada Câmara, de cada sanção de cada município, para que ele se constitua. Mas eu finalizo que é pela aprovação dessa intenção do município, na minha opinião, como relator, eu voto pela autorização ao município fazer parte. Está em discussão o meu parecer. Peço a palavra. Eu fiz um voto em separado, até já tinha conhecimento aqui na ementa, né? Nas seguintes termos. Eu estou no microfone. Alô? Devido à exiguidade de tempo e complexidade do processo, temos sérias dúvidas sobre as seguintes cláusulas do protocolo de intenções. A quinta, parágrafo 1º, incisos 1, 2 e 3, parágrafo 3º da quinta, incisos 1, 2 e 4, cláusula 7ª, inciso 2, 10º, incisos 14, 15 e 16, 12ª, incisos 11 e 13, e 18º, inciso 5. Aguardaremos, pois, a discussão em plenário. Somos pela normal tramitação. Ok? Está em discussão o meu parecer. Eu fiz um levantamento de várias está em discussão. Situações. Então, eu ia propor pela normal tramitação. Não sei como que funciona. Se eu voto contra o parecer... Eu vou pôr em votação o meu parecer. Tá, mas levantamos em discussão. Em discussão, o meu parecer. Certo. E, consequentemente, o projeto em si, porque nada mais justo que discutirmos o projeto. Então, o senhor tem a palavra, por favor. Com relação ao projeto, eu fiz várias observações aqui, inclusive desde o aspecto formal do protocolo de intenções, algumas cláusulas repetitivas, eu acho que está meio mal feito e acredito que a gente foi levado a erro com relação a essa questão de urgência. A gente vê logo no começo aqui, o prefeito, isso aqui está datado de 5 de maio, teria 30 dias para enviar à Câmara, e após o envio à Câmara, 90 dias para esse processo tramitar. Então, essa questão da urgência que na semana passada foi votada... Onde o senhor viu isso, por favor, para constar em ata, por favor? Dê a pressa. Cláusula 2ª, parágrafo 1º.
Então já começa por aí. Eu acho que essa urgência que falaram não tinha essa necessidade. Se o próprio protocolo previa o prazo de 90 dias do início da tramitação do projeto, ele poderia ter tramitado tranquilamente aqui na Câmara. Tem várias questões que acho que a gente vai abordar na discussão em plenário, mas as autorizações que esse protocolo dá ao consórcio e as definições que vão ser tomadas em assembleias, eu acho que, embora eu acho que seja errado, e juridicamente alguns atos podem ser anulados, ser tomados em assembleia, mas eu acho que tem algumas pendências aqui, então meu voto não é pela aprovação. Tá. O senhor acompanha o Marcos Vale? Vale. Acompanha o Marcos Vale. Tá. Eu peço a palavra. Normal tramitação. Normal tramitação. Normal. Então, normal. Eu peço a palavra, presidente. Pois não. Bom, eu fiz um alerta na sessão passada, justamente para que a oposição, para não, com todo respeito aos colegas, não ser apenas uma oposição por oposição, que nós precisamos ampliar a visão, não a gente querer definir o que vai constar aqui dentro dessa questão do consórcio. Como disse o relator, nós vamos autorizar ou não que o município participe. Quem decide como será a questão do consórcio são os consorciados, certo? Houve até aquela bobageira lá no plenário do que significa a palavra consórcio, não significa consórcio. Então, eu percebo que, com todo respeito aos colegas, me parece que é uma oposição por oposição. Eu quero muito bem, depois, no final dessa discussão... Eu não vou dizer que é uma situação por situação, vá. Exatamente. Não, mas questão... Pode ser até questão técnica. Agora, um vereador que tem a experiência que o senhor tem aqui na Câmara... Eu jamais, com a experiência que eu tenho, eu jamais votaria um negócio de afogadilho, um negócio que tem várias dúvidas que eu vou expor. Afogadilho, depois de 9 anos aí, vocês enrolando? 9 anos? 9 anos. O senhor era vereador durante os 9 anos aí. Que 9 anos o quê? 9 anos como vereador, não saiu essa discussão, vereador? Mas como não saiu discussão de consórcio? Por que vocês não renovam? O senhor sabe o que significa o consórcio. Vereador, vamos deixar a discussão para coisa. O meu voto é pela normal tramitação, tenho sérias dúvidas. O senhor está fazendo oposição por oposição. O senhor está fazendo situação por situação. O senhor está atrapalhando. O senhor, se botar fogo na cidade, o senhor é a favor. Exatamente. Então, a sua experiência como vereador, o senhor hoje presta um desserviço aqui à comunidade de Bragança Paulista. Na minha opinião. Eu tenho a minha opinião e posso tê-la. Mantenha, então, sua opinião. Da forma que o senhor fala. Agora, é realmente muito difícil a gente trabalhar com coisa séria, quando a coisa séria vira somente discussão de bobagem. Nós estamos discutindo se é consórcio, me parece que tem vereador da oposição que já entendeu que agora é consórcio, não é mais brincadeira, não é? Aí fica aquele jogo de palavras, parece até que nós estamos fazendo campanha eleitoral, né? A oposição discussando contra... Isso aqui é sério, gente. É Sabesp, renovação de contrato ou não. A Câmara de Bragança ela vai ter que ter a seguinte posição hoje. Ou ela apoia o Executivo para fazer um bom negócio com a Sabesp ou uma outra empresa, ou ela fica de fora da discussão. Eu estou do lado daqueles que vão apoiar integralmente o Executivo para fazer a renovação do contrato. Eu não vou ser omisso, como vereadores foram aqui, e deixar a coisa caminhar assim, ó. Nós estamos aí. O vereador que se opõe hoje aqui no parecer, ficou aí os 4 últimos anos e o que é que foi feito para renovar esse contrato? Só tergiversando, não, porque veja bem e tal, e não andou. Eu e alguns novatos até podemos dizer, nós estamos muito por dentro, mas vereadores mais antigos aqui têm a obrigação de liderar para a renovação desse contrato. A gente vai agora ficar discutindo qual a vírgula que vai aqui nesse projeto? Não tem contrato nenhum, aí é uma outra coisa. Que contrato? Você está confundindo tudo, alhos com bugalhos. Isso aí é um projeto que não tem nada a ver com contrato. Isso aí é um projeto da formação de um consórcio que tem um monte de cláusulas que são contraditórias e tem que ser explicadas. E que eu não entendi, eu não vou votar porque o prefeito mandou, eu não vou votar porque veio de afogadilho.
eu voto se eu tiver consciência. É outra coisa, essa questão de afogadilho que vocês Aliás, falam... a função da Câmara é fiscalizar. Você falou, o consórcio, eles que fazem do jeito que eles quiserem. Não é não. A função da Câmara é fiscalizar. Ah, por que o senhor não fiscalizou o governo passado? Fiscalizei o governo passado, não veio nenhum projeto de consórcio Eu estou com a palavra, eu quero Aliás, terminar. veio... agora eu não vou ficar discutindo bobagem, porque o senhor está falando alhos com bugalhos. O alhos com bugalhos eu vou explicar. Então é o seguinte, enquanto o governo anterior enrolou e não conseguiu caminhar, esse governo lançou esse bugalho aqui, ou esse alho, para quê? Para formar, para ter força. Agora, eles precisam da nossa autorização simples. O Legislativo de Bragança vai autorizar o prefeito Jesus Chedi integrar esse consórcio ou não? Ponto. Essa é a discussão prática. O que ela gerou já na realidade? Ela gerou uma posição da Sabesp imediata, ela gerou uma marcação de audiência com os 10 prefeitos e o presidente da Sabesp, que acontecerá nos próximos dias, e ela gerou uma campanha de página inteira da Sabesp, mostrando para a cidade nos jornais que ela é muito boazinha, que a Sabesp é beleza. Quem gerou foi esse bugalho aqui, amigo. Não foi isso, né? Foi esse alho aqui. Agora, a gente fica aqui querendo discutir semântica, enrolando e sendo oposição por oposição, beleza, vocês vão ser derrotados no voto. O meu voto é pela aprovação do parecer. O senhor fez uma colocação brilhante. O senhor é o mais inteligente da casa e só enrola aqui, vereador. A palavra ao vereador Basílio, por favor, Basílio. Tanta bobagem. Antes eu queria só completar. O senhor que fala bobagem, não eu. O senhor que fala bobagem. A sua preocupação, vereador Basílio, do parágrafo 1º, a ratificação por lei desse instrumento será precedida de envio de projeto de lei às respectivas câmaras municipais no prazo máximo de 30 dias e no máximo 90 dias a tramitação dela. Então não está falando que é 90 dias ou mais. Não, então, estou falando que havia tempo para tramitar normal. A tramitação aqui também não são 90 dias, pode ser 45, a gente Exato, decide. então a gente tinha até 90, não precisava ser Agora a urgente. questão não é, ninguém me pediu para votar no projeto também, a questão é tempo mérito. para votar. Sim. A questão é mérito. Como o vereador Cláudio Moreno disse, eu digo no meu relatório, se estão satisfeitos com o que está descrito aqui, ótimo. Se não estão satisfeitos, cada um tem o direito Eu de optar. só gostaria de... Pois não, vereador. Só não deturpa a coisa, dizer... Exato, não. Inclusive, eu adiantei para 3 colegas vereadores que ia ser, a partir do momento que eu falasse que não ia pela aprovação, eu ia escutar do Cláudio Moreno, que era oposição por oposição. Porque é o discurso que ele já é a 3ª vez que ele fala, toda vez que alguém vai contra. Mas, enfim, não me atinge, e eu sei que não é por oposição. Não, eu quero Tô ver, tranquilamente. Eu quero ver quando Agora, renovar o contrato, qual vai ser a posição de vocês. Qual vai ser a posição de vocês? Posso continuar? Lógico, Se renovar pode. em condições Peraí, iguais a palavra- ou melhores, eu sou plenamente favorável. Que tinha aqui Tô um vendo acordo mesmo que é favorável. que não foi aprovado. Eu acho que o que Condições está iguais ou sendo melhores? camuflado nessa situação é que esse consórcio não é só a renovação da Sabesp. Isso aqui não é o contrato com a Sabesp ou com qualquer outra empresa. Nada, é compromisso. Isso aqui é um consórcio que gera diversas obrigações, que gera despesas. Inclusive, fiz levantamento. Tem 4 cidades desse consórcio que já participam de um outro consórcio do Circuito das Águas, cujo custo desse consórcio no ano de 2016 foi quase 10 milhões. A cidade... Mas qual que é o objetivo desse outro consórcio? CISBRA, saneamento. Questões de saneamento. Mas envolve obras, né? O mesmo? Oi? Com certeza envolveu obras, 10 milhões. Mas esse também envolve... Não. Não. Marcolino, Não. aqui, ó. Não. O custo dos serviços que o O consórcio... consórcio vai representar as prefeituras perante órgãos públicos e, independente, cada município fará a sua licitação dentro do seu orçamento. Posso terminar? Cláusula orçamento. 5ª, inciso 2. A prestação de serviços, objetivos do consórcio. A prestação de serviços, inclusive da assistência técnica, a execução de obras e o fornecimento de bens de administração direta ou indireta. Executar direto ou indiretamente, bem como gerenciar obras e programas relacionados ao saneamento básico. Para prover qualquer atividade Opa. nesse consórcio, a lei tem que vir para a Câmara. A Câmara tem Posso- Tem que vir aprovar. para a Câmara, vai mexer no orçamento do Eu vou município. botar o negócio aí. Então, isso aqui está errado. E aqui, cláusula 18ª. Mas então- Os entes consorciados... Por que não apresenta emenda, Posso? então? Apresenta emenda, Os então. entes Agora vai entrar consorciados, ao ratificarem o presente instrumento, autorizam o consórcio a realizar a gestão associativa, parágrafo único. Presidente. Entre as situações, está a autorização para licitar ou outorgar concessão, através do consórcio. Eu alertei da última vez, eu queria, mais uma vez, lembrar a vocês, essas minúcias do consórcio, que os vereadores da oposição estão se apegando, para um outro momento, a discussão. Nós
temos... De outro momento... Peraí, eu posso terminar? Na verdade, eu estou com a palavra e não consegui terminar. Tá, então, o senhor, não, vai, com a palavra... Deixa o vereador Basílio pensar e responder. Vamos lá. Isso, vamos. Não, com relação a isso, são alguns pontos, e não são minúcias. São pontos importantes. Nós estamos votando isso aqui. Isso aqui, a partir do momento que foi votado aqui, já vai estar aprovado, e nós não vamos mais modificar. Quem vai modificar isso aqui, quem pode modificar a partir dessa aprovação, é só a Assembleia. Peguei esse outro consórcio aqui, só de pessoal, só despesas com pessoal, desses 10 milhões, foi quase 1 milhão. Só de remuneração, o outro consórcio, no ano de 2016. Então, existem custos, existem implicações grandes com relação a isso. Além disso, esse consórcio funcionou bem por 4 anos. Mudaram as prefeituras. Esse consórcio agora tem 3 ações em trâmite na Justiça, porque as prefeituras não estão mais se entendendo. A vida é perigosa, vereador. Não. Exatamente. Termina. Então, o próprio procurador falou na última ata da reunião desse outro consórcio que existem lacunas e que esse protocolo de intenções não preenche tudo e que aí cabe a eles, não cabe às câmaras resolverem. Então, acho que a gente está dando um poder muito grande sem uma discussão apropriada aqui na casa e é por isso que eu não concordo. Parabéns, ponto. Vereador Edinho. Eu estou pelo relatório do presidente aí. Eu também gostaria de tomar a palavra e já vi que não adianta debate com a oposição, então vamos lá, eu sou pela aprovação também do parecer do presidente. Antes disso, quero respeitar a opinião contrária ao meu parecer dos vereadores Marcos Vale e Basílio, respeitando a pesquisa que foi feita, mas retorno a dizer uma questão de mérito. Aconselho aos colegas também que a Câmara está aberta para a apresentação de emendas ao projeto. Por mais que eu sei que o senhor vai dizer o seguinte, que uma semana, eu não vou ser demagogo com o senhor, dizendo, olha, o senhor teve uma semana, que é muito pouco para esse contexto. Então, estou dizendo isso para o senhor também. Tá? Mas seria oportuno, no debate da Câmara, o senhor apresentar alguma emenda que te socorre. Nós foi uma emenda supressiva. Não, sem brincadeira. Então, eu acho isso eu acho importante. Aí o debate vai para a sessão, onde nós vamos analisar o seu ponto de vista dentro de cada cláusula. Agora, o consórcio, quer queira, quer não queira, se ele vai ser bom ou não para o município, cada um, independentemente, vai ter que ter a sua posição. Eu até entendo que isso é uma arma. Vai ter despesa, mas se nós não fiscalizarmos também essa despesa, e toda mudança do orçamento que precisar de recurso público vai ter que vir para a Câmara, então eu acho que a gente fica amarrado a essa intenção também. Mas eu respeito a opinião dos colegas. Eu acho que fizeram a leitura do texto, entenderam que existem algumas brechas, e eu sugeriria isso, que promovesse alguma emenda para contentar a sua parte legislativa. Ok? Complementando, Marcolino, na questão de respeitar ou não os colegas, eu acho que a gente precisa, nós vivemos um momento que a gente precisa ser sincero, mesmo que isso desagrade o colega. Eu não estou posição de presidente da comissão. Eu não estou desrespeitando o colega. Eu apenas quero... Não disse isso. Sim, mas eu quero enfatizar, que fique registrado em ata, que eu acredito o seguinte, eu fiz um apelo na sessão passada, justamente disso, de que a oposição veja isso e que nós, hoje, do Legislativo, vamos arrumar uma fórmula de que o Executivo vá fortalecido para negociar. Estou de acordo, só que isso aqui, do jeito esse que está, é o ponto. eu não concordo. Agora, se há uma radicalização na posição, inclusive começada no plenário, com a semântica, acho que naquele momento o nosso Legislativo foi estritamente desrespeitoso com o prefeito, ficar discutindo uma coisa que nem estava na pauta, falar de semântica, achei uma situação realmente... que é isso que deixa Bragança onde Bragança está, sabe? Nós somos a segunda cidade mais pobre dessa região, gente. Nós estamos aqui nessa coisa, vocês querem amarrar tudo, desconfiam de tudo. Se o sol não nasceu é porque alguém recebeu, só falta... Eu já falei isso. Se alguém tiver algum tipo de informação, tal, vai no Ministério Público, faz uma denúncia e tal. Mas ficar... Eu já disse lá no plenário, volto a dizer aqui na comissão, insinuação não dá. A gente precisa pensar um pouco mais na frente. Agora, se esse consórcio que tem toda essa questão aí que vocês estão falando, agora imagino quando vier um provável contrato da Sabesp para a Câmara discutir como é que vai ser. Se vier em condições iguais ou melhores do que aquele que foi proposto na legislatura passada, vai ser muito melhor, vai ser muito melhor, vereador. É o que a gente quer. Muito melhor. É o que a gente quer. Só
Iguais claro. ou Vocês melhores? não, é o que nós Iguais ou queremos. melhores? Gente, senhores vereadores, Nós, por favor. não, O senhor já não concluiu, sou vereador contra- Já concluí. Vereador Basílio. Não sou contra essa renovação. Eu acho que a gente realmente precisa resolver essa situação. Só acho que esse projeto, dessa forma, não, na minha visão, não está pronto para ser aprovado. Então o senhor é contra ou não é contra? Contra o projeto desse protocolo de Sim, intenções? sim. Então o senhor é contra. Bom. Sou contra, mas não sou contra a renovação. Agora, só para exemplificar, eu tive conversando com o vereador Paulo Mário na sexta-feira, justamente debatendo isso aqui. Faz uma semana, conversei com o jurídico e tal, e o Paulo Mário me comentou, surgiu o assunto daquela vez que votaram a OAS aqui. E ele falou que se arrependia porque não tinha visto tal, aí não imaginou, tinha na cabeça que seria USP ou Santa Casa tal. E aí, depois de um tempo, agora levantando-se a situação, viu-se que a OAS tinha, inclusive, escritórios terceirizados que recebiam quase R$100.000 por mês. Isso que a gente está votando dá essa liberdade para que esse consórcio faça a mesma coisa. Função nossa é fiscalizar. É só um exemplo. Mas- é só um mas exemplo eu- da liberdade que dá isso aqui. Eu reforço que depende de dotação orçamentária própria que virá de cada município. Isso Sim, bem claro. exato. E a A Câmara Bragança vai ter tem a que participação maior aprovar nisso, aprovar a LDO, aprovar o orçamento, vai estar tudo amarrado. Então, Não, a questão não é essa. Eu só estou falando que eu não tenho tranquilidade para aprovar isso aqui da forma que está. Então, por isso que eu não voto pela aprovação. Perfeito. Bom, continue a discussão, o meu parecer. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão. Nós temos 2 votos contrários, 3 votos favoráveis. O meu, óbvio, do Cláudio Moreno, vereador Ditinho, pela aprovação do meu parecer. 2 votos contrários, vereador Marcos Vale e vereador Basílio Zecchini, que fizeram voto separado pela normal tramitação. Ok? Isso. Análise de matéria em trâmite de regime ordinário. Projeto de lei número 27 de 2017, da vereadora Rita Leme, que altera a lei 4.517, de 4 de abril de 2017, e dá outras providências. A referida lei criou o Conselho Municipal da Pessoa com Deficiência. Relator Marcos Vale. A palavra. Olha, eu fiz aqui um parecer. Quanto à legalidade, nada a opor. Quanto ao mérito, embora o Conselho já pudesse propor tal tema, o tema é relevante, mas o Conselho já pode propor, em suas reuniões deliberativas, constar expressamente na lei a possibilidade, embora possa parecer redundante, reforça a questão, pela normal tramitação. Mas é um projeto que apenas acrescenta, explicita algo que já está que já explícito. estava implícito. Tá? É isso. O senhor faz opção pela normal tramitação? Não, pus até pela aprovação, não tenho nada contra, Normal, mas... não, normal tramitação. Pela normal tramitação, desculpa. Está em discussão o parecer do vereador Marcos Vale na moção 38/2017. Não, é o projeto de lei 27 de 2017. Perdão. É 27 da Rita, né? Projeto de lei 27/2017. Eu pulei a folha, desculpa. Você entendeu? Projeto de lei 27 de 2017, mas então, se é uma alteração de um projeto de lei, vereador, Pela normal e já tramitação. consta... Não. Explica de novo, por favor. Melhor? Explica. Pois não. Tem um conselho, já existe o conselho. O conselho é deliberativo, o conselho não decide, não tem poder executivo. Tá. O conselho pode debater tudo sobre refere a deficiente. Ela colocou um artigo que coloca mais uma coisa que poderia ser discutido, mas que já implicitamente já podia ser discutido. Ela só explicitou. Não vejo mal nenhum, mas também não é algo que vá mudar. Está redundante, na sua opinião. Exato, é isso. Tá. Então, é pela normal tramitação, está em discussão o parecer do vereador Marcos Vale. Ninguém querendo fazer uso da palavra, coloca em votação. Os vereadores favoráveis permanecem como estão. Pela normal tramitação. Pela normal tramitação. Está aprovado o parecer. Moção 38/2017, de autoria do vereador Dr. Cláudio, que requer por meio de apelo deste legislativo ao chefe do Poder Executivo, estudando a redução de carga horária de trabalho dos enfermeiros, técnicos e auxiliares de enfermagem da Prefeitura Municipal para 30 horas semanais. Vereador Basílio Zecchini Filho com a palavra. Relator. Quanto à legalidade, nada a opor. Quanto ao mérito, verifica-se que a presente moção requer que sejam feitos estudos para a redução da carga horária de trabalho de enfermeiros, técnicos e auxiliares de enfermagem da Prefeitura Municipal para 30 horas semanais. A redução de carga horária de profissionais de saúde é um tema que merece atenção. Enquanto algumas categorias, como médicos e fisioterapeutas, já conseguiram conquistar jornadas de trabalhos menores, os profissionais da área de enfermagem lutam por essa conquista, que inclusive é classificada pela Organização Internacional do Trabalho como a mais adequada. Diante do exposto, nosso parecer é pela aprovação. Só uma observação, eu nem coloquei aqui, a gente sabe que isso aqui com certeza gera mais despesas e o próprio projeto
justifica-se que com uma carga horária menor essas pessoas têm mais qualidade de vida e, eventualmente, as despesas com contratação de novos são reduzidas por outros impactos, mas isso acho que vai ser analisado melhor na Comissão de Finanças com relação... E eu complementaria o teu parecer no seguinte sentido: se são concursados, teria que mudar a lei, a jornada dentro da lei, para depois autorizar essa redução. É só estudo, né? Como é uma moção que está pedindo estudos... O vereador colocou no parecer quantas horas são hoje? São 40 hoje? 40. Hoje são 40 horas. Está pedindo baixar para 30. Exato. Que, inclusive, vários estados e municípios já têm assim, e a Organização Internacional do Trabalho entende que deve ser dessa forma. O próprio, vou chamar de dissídio da categoria, o próprio estatuto da categoria fala dessa carga horária, mas tratando-se de órgão público, concurso público, que vale o edital. Exato, sim. Mas, é por isso que ele pede estudo, porque não sei se é legal. Vai ter que alterar a carga horária em lei dessas funções, para sim fazer um novo concurso. Quem está na regra velha, mantém na regra velha. Se fosse um projeto, eu não teria condições de votar agora. Nem eu. Não votaria. É uma moção que está pedindo estudos nesse Mas sentido. Então, eu particularmente acompanho o parecer do relator Basílio. Eu gostaria de pedir a palavra. Pois não, está em discussão. Realmente, se hoje são 40 horas, e o próprio concurso que a pessoa fez diz que ela está fazendo um concurso para 40 horas. Hoje nós já temos falta de funcionário para dar conta do serviço que está aí à disposição. E aí nós colocamos em debate baixar para 30, como moção, para estudo e tudo mais. Olha, até levando em consideração que o Executivo recebe a moção lá e quando não há possibilidade de executar, ele simplesmente toma conhecimento, então eu não vou polemizar o assunto. Mas eu acredito que se a gente for, daqui para frente, agir dessa forma, começar a indicar coisas que são praticamente inexequíveis, nós vamos estar dando Só deixa o Executivo numa situação numa chata. situação, porque aí daqui a pouco eu chego e falo assim, olha, é o seguinte, categoria, eu fui lá, já pedi para baixar para 30. O prefeito não quis fazer. O prefeito não quis fazer. Isso, e ainda mais, o doutor Cláudio, ele é uma pessoa que tem uma experiência muito grande na área. Ele sabe como é que funciona. Será que a gente fosse analisar hoje o local que ele trabalha, Santa Casa, ele conseguiria pegar todos os profissionais da área e baixar em 10 horas por semana o trabalho? Então, são situações que, por mais que a gente não queira entrar em polêmicas, acaba sendo necessário. Então, até para manter a minha coerência nesses pontos, de não fazer média, de não ficar inventando história que não é possível, eu vou votar contra esse parecer dessa moção aí. O senhor vai emitir parecer, por favor, em separado? Não. Vai acompanhar? Eu voto contra só. Voto contra o parecer? Isso, contra o parecer. ainda bem Então. que é de um vereador da situação, né? Senão ia ser oposição pela oposição. Não, Isso continua em discussão. Continua em discussão o parecer do vereador Basílio à moção 38 de 2017. Ninguém querendo fazer uso da palavra, coloca em votação. Os vereadores favoráveis permanecem como estão. O parecer foi aprovado por 4 votos favoráveis e 1 voto contrário do vereador Cláudio Moreno. Moção 39 de 2017, autoria do vereador Cláudio Moreno, que requer, por meio de apelo desse legislativo ao chefe do Poder Executivo, estudos visando a concessão de isenção de pagamento de tarifa de transporte coletivo municipal por até 90 dias às pessoas desempregadas. Tratando-se de moção, eu sou o relator, passo a relatar. Tratando-se de moção e, ao mesmo tempo, também registrando aqui que o vereador Cláudio Moreno vem batendo em relação a alguns benefícios que os usuários do transporte público que são utilizados. E, por outro lado, sabedores que somos que a Prefeitura, na próxima licitação, tem que verificar a viabilidade de todos esses benefícios, eu sou favorável à moção, registrando apenas esses critérios. Mas, no meu parecer, é muito simples, que nos aspectos da competência dessa comissão nada temos a opor. Quanto ao mérito, a matéria será encaminhada ao Executivo, ao qual cabe definir a viabilidade e aplicar a sugestão apresentada pelo vereador nos moldes de uma nova licitação. Está em discussão meu Eu parecer. tenho a mesma posição que eu tenho a respeito da outra moção. É uma sugestão, tem que ser estudado, até porque tem uma série de implicações. Né? Sim. Isso vai implicar no custo, isso vai implicar como é que se comprova, mas como estudo, vai. Eu entendo a posição do vereador Marcos Valle, que, aliás, já externou em várias oportunidades no plenário da Câmara,
que é sempre importante levantar que quando alguém não paga, alguém tem que pagar. Exato, não tem almoço tem grátis, essa né? tese. Mas a partir de agora existe uma novidade na legislação e que nós precisamos tanto levar em consideração essa questão de que quando há um tipo de corte e alguém paga por isso, a gente precisa levar em consideração que a legislação mudou e o transporte público ele passa a ser visto como um direito social. E que nós precisamos entender, até porque hoje nós temos aí um número muito grande de pessoas desempregadas, que, evidentemente, se amanhã ou depois um ou outro prefeito com uma visão um pouco mais liberal receber isso, até eu estou insistindo nessa tese do deficiente, do aposentado de 60 anos, e inclusive relacionado à questão do desempregado, justamente porque nós estamos prestes a ter uma licitação. Esta licitação também é outro serviço que demanda muito tempo. Que quando você faz uma licitação de transporte público, é para no mínimo 15, 20 ou 30 anos. Então, se nesta hora o debate não ocorrer, eu não estou dizendo que vai haver uma obrigação de se colocar isso aqui, mas a gente precisa saber como é que funciona, porque amanhã ou depois, se você debater isso da forma correta, de que o transporte... Agora também, não é aquela história, a pessoa vai mentir que está desempregada, não. Existe um critério. O critério é, o cidadão perdeu o emprego, ele vai lá receber o seguro-desemprego dele, e aí ele se cadastra para receber enquanto ele estiver comprovadamente procurando trabalho, não é? E às vezes, quem nunca passou por isso pode até imaginar, puxa vida, será que realmente não é coisa de vagabundo, o cara vai lá e, vagabundo está querendo ficar 3 meses com transporte público de graça e tal. A gente estimula. Eu repito que o transporte público é um direito social. Eu não vou, em momento algum, durante o meu mandato de vereador, ficar na tese do empresário, eles que se virem, eles que na hora que forem concorrer, que vejam se vale a pena. Eu vou ficar do lado do cidadão que precisa ter esse tipo de acesso. Essa minha ideia aqui foi justamente para colocar em debate isso, porque nós estamos preparando, nós temos um secretário de Mobilidade Urbana, especialmente trazido para cá, especialista em São Paulo, para trabalhar essa situação e formatar uma ótima, uma boa, e eu espero que assim seja. Eu fugi o dado quando você faz a licitação, seria... Planilhas. Não o chamamento, né? É a licitação propriamente dita, as condições mesmo que vem ali. Então a gente está. Porque, gente, é um absurdo muito grande quando você observa a empresa de ônibus, a concessionária, ela tem bons advogados, ela vai lá, ela apresenta um monte de argumentos que prejudicaram o que ela arrecada no município, que ela teve prejuízo, e ela consegue mudar as coisas no andar da lei. E, em momento algum, nós que estamos no Legislativo, anos anteriores, ninguém conseguiu de lá para cá, mesmo a gente tendo, no caso do transporte público, a legislação dizendo que é 60 anos que tem a gratuidade, em Bragança é 65. Não mudou-se nada. Por quê? Porque quem está do lado da população, não houve aquele interesse de mudar. Porque se tivesse entrado com ação pública, tivesse ido atrás... O cidadão de Bragança que tem 60 anos, ele já estaria com a gratuidade dele valendo. E não está. E sabe quando ela vai valer? Só em 2019. Só que o Estatuto do Idoso ele foi mudado há bastante tempo. E todo mundo, em São Paulo, que tem, inclusive, ajuda de custo da prefeitura, subvenção e tudo mais, a partir dos 60 é. Então, nesse caso aqui do desempregado, é mais para fazer o debate, não é? E, evidentemente, o prefeito ele vai dar uma analisada, como eu sou do mesmo partido que ele, vou ficar na cabeça dele ali, toda a oportunidade que eu tiver, para ele se lembrar dessa moção aqui que a gente apresentou. A ideia é válida, só que eu queria lembrar uma coisa, o que esbarra na parte financeira. Por exemplo, há municípios que nem cobram ônibus, como direito social, pagam, porque o município tem condições, subsidio agudo, se eu não me engano, talvez Paulínia, porque tem um orçamento muito grande. O próprio prefeito Jesus, quando na eleição passada, havia condições, ele falou numa tarifa social, R$1, o município vai pagar.
O município vai pagar mais 2. A gente ia pagar R$1. Ia dar 30 milhões por ano. Hoje não dá para fazer isso. Ele pode deixar, porque é impossível fazer isso. Né? O pessoal fala que a nossa tarifa é igual de São Paulo. Ela é igual no que se refere ao pagamento pelo usuário. Mas São Paulo dá R$2 por passagem. Nós não temos condições de fazer isso. Nós temos 1 milhão de passageiros por mês. Né? Na audiência pública, vereador Marcos, desculpa interrompê-lo, sobre mobilidade urbana, foi comprovado que esta atividade em Bragança é deficitária. Em função da cidade ser tão dispersa, tão abrangente, e não há outra forma da prefeitura se não começar a subsidiar alguma coisa. Agora, é óbvio que a prefeitura, dentro do orçamento, ela vai ter que priorizar o deficiente, o idoso, o desempregado. Alguns empregados você sabe que eles curtem o seguro-desemprego e vão procurar emprego no último mês, tem todos esses detalhes. Mas a prefeitura vai ser obrigada, se quiser ter um transporte público terceirizado, ela vai ter que subsidiar. Nenhuma empresa vai vir aqui. Só dar um exemplo, o pessoal comete muito erro. Assim, o pessoal chuta, né? Fala, mas em São Paulo você anda 20 km na linha, aqui você anda 5. Você andando 20 km, você pega muito mais passageiro. E aqui é o contrário, vereador. Aqui a explicação foi muito clara. Se pega muito passageiro no começo e no meio não pega passageiro. A semana começa com 40 ônibus. No sábado e domingo é só 12 ônibus, porque não tem passageiro. Hoje, o pessoal adquire, até pelo próprio serviço, não estava grande coisa, o pessoal formou um círculo vicioso. O pessoal adquiriu motos, né? Você compra uma moto por R$200 no consórcio. Aí tem o veículo e vai de moto, mototáxi. E aí forma um círculo vicioso, né? O serviço não melhora, né? E diminui muito passageiro. Mas é válido. Nesse ponto que você falou da urba, da audiência pública, eu queria frisar o seguinte. Eu estou falando de direitos, sim, não estou falando de apenas sugestão. Qualquer licitação pública, ela vai ter que seguir a legislação e nós estamos falando de direitos. É a mesma questão da cota do deficiente, concurso público, não é mais a opinião de A, B ou C, é direito. Então, se o transporte público está dito que ele é um direito social, tem que pensar também nisso. Eu achei muito bom o levantamento que a UPA fez, mostrando que a zona rural da Bragança é muito distante, pouco passageiro, às vezes em vários, 2, 3 passageiros dentro, mas tem um detalhe interessante, que eu vi o viés que a UPA fez, foi um viés muito empresarial. Aí cabe a nós usarmos esses dados também para o viés social, para poder haver ali um equilíbrio de forças. Continue a discussão. Ninguém querendo mais fazer uso da palavra, coloca em votação. Os vereadores favoráveis para a comissão, está aprovado o meu parecer, a moção 39/2017. Obrigado, vereador. Imagine. Projeto de lei 28/2017, autoria do vereador Marco Antônio Marcolino, que altera a lei 4.369, de 15 de maio de 2003, e dá outras providências. Revista a lei dispõe sobre a qualificação de entidades como organizações sociais e dá outras providências. Eu designei como relator o vereador Ditinho Bueno do Asilo. Pedir prorrogação para a próxima sessão, presidente. Pois não, vereador. Está em discussão o pedido de prorrogação de prazo do vereador Ditinho, projeto de lei 28/2017. Ninguém querendo fazer uso da palavra, coloca em votação. Os favoráveis para a comissão está prorrogado para a próxima sessão o parecer. Projeto de lei 29/2017, autoria do vereador Kiki Brown. Aliás, quero registrar a presença dele aqui, que estava aqui na nossa sessão, que estabelece critérios de acesso à informação, que especifica e dá outras providências. Relator, vereador Cláudio Moreno. Presidente. Não vi, senhor. Presidente. Aqui está dizendo que o senhor vai pedir prorrogação? Não vou pedir prorrogação. Vou fazer um pedido de informação. Eu conversei com o autor, bati um papo com o vereador autor, questionei por que simplesmente a Secretaria de Meio Ambiente e não incluiu outras. Ele argumentou que essa é a que mais faz taxa, termos de ajuste de conduta. Eu fui conversar com o secretário de Meio Ambiente para saber quantos táxis foram firmados de 1º de janeiro para cá, quis saber dele qual a dificuldade que o cidadão tem. Conversei com o jurídico, bati um papo com o Romeu Tafuri sobre a Lei Federal 12.527, 18 de novembro de 2011, que é a lei do acesso à informação, e eu quis, nessa pesquisa, entender o que motivou o vereador a apresentar esse projeto, se realmente está havendo algum tipo de dificuldade de acesso a essa informação, se algum cidadão
reclamou simplesmente se era a ideia dele de aproveitar que a lei, ela tanto pode ser iniciativa do Legislativo quanto do Executivo, se era mais ou menos isso mesmo. Então, e de início, eu percebi que é possível melhorar o projeto, você ter outras secretarias envolvidas. Então, para que eu dê o parecer, eu estou oficializando um pedido de informação. Pois não. Eu queria saber do Executivo quantos termos de ajuste de conduta foram firmados de 1º de janeiro de 2017 até hoje, 11 de julho de 2017. Complementa que teve muito TAC na passada, e que foi contestado, alguns foram contestados, até essa é uma das razões, entendeu? Eu, inclusive, vi em alguns pontos que houve termo de ajuste de conduta e que já tem umas placas lá, foram colocadas, só que ela é mais genérica, não é? Eu acho que o que o Kiko está querendo é que ela não seja tão genérica, que além do número do processo tenha quanto foi, quanto está pagando. O pessoal é injusto, às vezes fala, pô, mas o outro fez um acordo lá, eu tomei diferente, às vezes não é nada, entendeu? Porque não tem a informação. Sim. Então, seria bom você perguntar quantos foram firmados também na administração passada, porque, né, nesse mesmo período. Prática, quais estão concluídos ou não. Quais estão concluídos ou não, entendeu? A intenção é só de transparência. Uhum. Vocês querem, então, que acrescente do ano passado? Da minha parte, você fica à vontade. Tá. Não, eu aceito sugestões. Quer? Então, vamos fazer no último ano, então. 2016 e agora? Pode ser. Então, quantos Até termos... comparar, né? Quantos termos de ajuste de conduta foram firmados pela Secretaria de Meio Ambiente de 1º de janeiro de 2016 até o dia de hoje, 11 de julho de 2017? Além da Secretaria de Meio Ambiente, quais mais secretarias fazem termo de ajuste de conduta? Porque surgiu uma dúvida se outras poderiam fazer, se não, mas me parece que... Pode, mas não é comum. Transporte Sim. poderia, né, de transporte, serviço pode, mas normalmente Finanças é meio pode. ambiente que faz, normalmente. E geralmente é o jurídico também que assina só, né, pela prefeitura. Esses TACs... Acessibilidade foi feito, inclusive está dando rolo até hoje. Foi feito um TAC, né? Não foi do Secretaria do Meio Ambiente. Foi o jurídico com... deu um rolo está até hoje. Continuando a pedir informação, esses TACs são tornados públicos conforme a lei de Transparência Federal, aí eu cito aqui a lei 12.527/2011. Quantos pedidos de acesso a esses TACs foram feitos no mesmo período? 1º de janeiro de 2016 até hoje. E aguardando essa resposta para oficializar o parecer. Com certeza. Está deferido o pedido do vereador Cláudio Moreno, então, em relação ao pedido de informações. O senhor quer que seja no seu nome? Nome Não, pode ser nome da comissão, que houve até a sugestão do Marcos. Nome da comissão. Para recebimento, designação de relatoria e notificação de prazos para emissão de parecer, com prazo de relatoria 18 de julho, prazo da comissão 26 de julho. Moção número 40, 2017, de autoria da vereadora Rita Leme, que requer por meio de apelo desse legislativo ao chefe do Poder Executivo, estudos visando a implantação dos estabelecimentos do Sistema Municipal de Ensino de Serviço de Assistência a Alunos Diabéticos. Projeto de lei, nomeio como relator o vereador Cláudio Moreno. Projeto de lei complementar número 09/2017, de autoria da mesa diretora da Câmara, composta pelos vereadores Elizabeth Aparecida Carneiro de Campos, Silva Bichedi, presidente, José Gabriel Sintra Gonçalves, primeiro secretário, e Benedito Franco Bueno, segundo presidente, segundo secretário, que institui o Fundo Especial de Despesas da Câmara Municipal das Providências. Eu designo o vereador Basílio. Correspondências recebidas. Não tivemos uma correspondência recebida. Algum vereador quer se manifestar do encerramento? Ninguém quer se manifestar? Então, pois não, vereador. A gente às vezes discute aqui... Não se alongue, por favor. E no entusiasmo, eu apenas quero dizer o seguinte, eu respeito a opinião de todo mundo, é que o Cláudio tem mania de que ele chegar e falar, não, oposição, coisa, isso irrita a gente, porque a gente não coloca em termos de situação, que você está fazendo por causa de situação. E aqui, no fim, acabo retrucando no mesmo coisa, porque não é do meu feitio, porque eu não acho isso. Certo? Eu não acho isso. Eu acho que cada vereador tem a sua opinião. A nossa opinião é técnica, que nós temos o mesmo objetivo. Nós queremos que seja feita a melhor renovação, se possível com a Sabesp, a minha opinião, certo?
Eu até acho que é Se melhor possível, com a Sabesp. Tenho essa Porque a opinião Sabesp tem um também. excelente serviço de água. O que ela não tem é negócio de asfalto, ela não investe muito, mas de água, de fornecimento de água, a gente tem medo de trocar o certo pelo duvidoso. Nós entendemos que a intenção é essa, só que o negócio é muito aberto, nós achamos isso. Nós não somos obrigados a... Certo? Agora, tudo bem, vamos discutir isso dentro tecnicamente, sem esse negócio de, porque vocês são contra tudo, vocês são a favor de tudo. Aí eu retruco, você é a favor de tudo. Você vai falar que eu quero destruir a cidade, eu falo que você quer puxar o saco do prefeito, aí, e nós dois estamos falando besteira. Né? Bom, eu gostaria de pedir a palavra também. Eu não vejo isso porque eu acredito que o parlamento serve para isso. Sim, mas não vem pessoalmente. Por mais amigo que nós sejamos, nós podemos discordar um do outro e, inclusive, a provocação verbal respeitosa, não ela pessoalizar, pode. Cláudio. Não é questão de pessoalizar, é que essa coisa de muito formal, às vezes a gente cai num marasmo e a coisa Eu sei, mas não caminha. Não adianta Agora, brigar aqui, pessoalizar. sim, mas eu acredito que os senhores tenham conhecimento que, se nós, do Legislativo, dermos o apoio nesse momento ao Executivo para essa negociação, aí você fala, não, mas não é a negociação, é só o consórcio. Mas isso é o que está no papel. O que está na real é a renegociação. A negociação é outra coisa, Cláudio. Não eu é até outra- acho ótimo, ela não é outra ótimo coisa, que use vereador. todos os instrumentos, só que eu não sou obrigado a... Eu não apoiar disse que o negócio. senhor é obrigado. Eu Não. fiz um apelo na primeira, Tá bom. primeira sessão. Apelo na primeira. recusado. Apelo Ok. recusado. Aí eu vou. Tá bom. Quando o senhor recusa um apelo, tem consequências. Tá eu bom, vou ok. externar essa Tá bom. consequência. E o senhor vai externar, vai ouvir a resposta. Não Pessoalizar, tem vai problema, ouvir. eu estou tranquilo para ouvir. Eu quero oxigenar isso aqui, a gente discutir. Oxigenar, porque você está jogando gás carbônico. Bom, senhores vereadores, eu só vou repetir o que eu disse. Eu acho que a oposição, a situação não importa, todos estão pensando no projeto em si, se é bom ou se é ruim. Mas a apresentação de emendas justifica, às vezes, algum encontro de algum problema de erro, para não ficar caracterizado, eu não gosto porque é do prefeito e acabou. Então, apresenta emenda, melhora o projeto. Né? Tem vereador que não apresenta emenda de projeto de vereador porque vai melhorar o projeto dele. Existe isso ainda. Então, eu acho que a gente tem que pensar diferente. Encontrou os problemas? Vamos discutir isso na sessão agora, mas apresente uma emenda, às vezes são emendas corretivas que são fáceis de verificar. Que não Ok? houve tempo hábil para isso Sim, mesmo. eu Eu acho que respeito. realmente, se tivesse tramitado... Foi o que eu falei, se tivesse tramitado, eu acho que... Porque... Mas se o senhor ganhar uma semana, o senhor faz as emendas. Encerramento, certo? Se o senhor ganhar mais uma semana, o senhor faz as emendas. Nada mais havendo a tratar, declaro encerrados os trabalhos da presente sessão às 15h33, ficando os senhores vereadores convocados para a 24ª sessão da Comissão de Justiça, a ser realizada nesta casa em 18 de julho de 2017, terça-feira, mantendo o horário 14h30. Ok, vereadores? Ok. Então, boa tarde, obrigado à assessoria.